Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já deixa o joinha aí no início para me ajudar e não se esqueça de se inscreverem no canal, tá bom, pessoal? Para ajudar o canal a crescer. Para você que deseja fazer a sua sinastria ou seu mapa astral comigo, é só realizar o agendamento aqui no link que está na descrição do vídeo, ok, pessoal? E hoje, então, eu venho aqui através deste canal fazer uma mapa astral da Fernanda Torres, devido aí à premiação que a gente recebeu, né, de melhor filme internacional na história do Brasil, né, gente? E o quanto isso é simbólico para a construção da carreira da Fernanda Torres, a construção da história da família da Fernanda Torres, inclusive, e o quanto isso se conversa com a astrologia. E é muito simbólico, inclusive, o fato da Fernanda não ter recebido o prêmio de melhor atriz. E vocês vão entender isso lá no final desse vídeo, ok? Eu já vi muitos astrólogos aí na internet repercutindo o fato, né, do retorno de Saturno da Fernanda Torres no mapa astral dela, o quanto isso é simbólico para a carreira dela e de fato realmente é, depois vocês vão ver isso na prática. O segundo retorno da Fernanda, inclusive, está muito ligado a esse legado que ela deixou, tanto para a própria família quanto para o seu país. E isso vai ser muito simbólico quando a gente se aprofunda somente no posicionamento de Saturno que ela tem no mapa astral. Todo mundo fala que Saturno é um planeta kármico, que quando nós recebemos o seu retorno, a gente recebe também a colheita de todo o nosso trabalho duro, né? Por isso que a gente normalmente fica tão ansioso e com tanto medo do nosso primeiro retorno de Saturno aos 30 anos. Então, normalmente acontece aos 30, aos 60 e aos 90, caso você chegue nessa idade. Mas vocês não têm noção do quanto de fato esse retorno de Saturno da Fernanda é realmente simbólico para tudo que ela está construindo agora na vida dela. E não é nem pelo fato somente do retorno, mas por toda a construção que o Saturno dela tem dentro do mapa dela, tá bom? Então a gente vê também muitas questões dela receber ali propósitos de antepassados, né? De uma construção que é um legado que se passa de família. E para quem conhece minimamente aí a mãe da Fernanda Torres, sabe de toda a trajetória de vida dela. E inclusive quando a gente pensa na Fernanda Torres, é quase impossível a gente não pensar na Fernanda Montenegro, que é a mãe da Fernanda Torres, né? Então, vocês vão perceber que isso se casa muito ao longo dessa leitura. Então, a primeira situação que eu queria abordar é justamente o fato dos astrólogos estarem trazendo à tona aí a questão do retorno de Saturno da Fernanda, que de fato tem sim um significado muito profundo dentro dessa conquista dela. Só que eu não cheguei a ver, pelo menos, nenhum astrólogo trazendo essa abordagem que eu vou trazer hoje. E antes de começar o vídeo sobre o mapa astral da Fernanda Torres de fato, eu queria relembrar aí, para quem não sabe, a história da Fernanda Montenegro, né, que é a mãe da Fernanda Torres. E ela também já foi indicada, né, ao Oscar há muitos anos atrás, através do filme Central do Brasil, de 1998. É um filme bem triste, gente. Eu lembro que quando eu era um pouco mais nova eu já tinha assistido ele. Não sei se talvez por conta da melancolia que ele passa, eu não me recordo muito bem como é o filme. Mas eu me recordo que quando eu era criança eu me sentia muito triste assistindo aquele filme. E daí eu nunca mais quis assistir de novo. E a Fernanda Montenegro, na época, foi indicada, em 1999, ao Oscar de melhor atriz por este filme, que infelizmente ela acabou não ganhando nessa premiação. Só que a questão é que a Fernanda Montenegro fez história na época, né? Ela foi a primeira pessoa, a primeira brasileira, né, a ser indicada ao Oscar de melhor atriz dentro dessa categoria, apesar de não ter ganhado. E isso pra época era bem marcante, né? E agora, depois de 26 anos depois, a filha dela é indicada ao Oscar, que também não recebeu a premiação. Contudo, ela faz parte ali do projeto que recebeu o prêmio de melhor filme internacional. E isso se corrobora dentro de uma semeação feita de geração em geração. Para quem não sabe, quando nós recebemos nosso primeiro retorno de Saturno, nós temos todas as questões kármicas ali que a gente vai precisar lidar com o retorno de Saturno dependendo do signo e da casa em questão, em que ele se coloca dentro do teu mapa. E daí você tem que fazer uma leitura aprofundada ali do teu Saturno para entender o que é que você vai sofrer nesses períodos, né? É o primeiro passo de amadurecimento que a gente recebe do universo na nossa vida. Eu gosto muito de associar, gente, o primeiro retorno de Saturno, inclusive, ao filme De Repente 30. Eu adoro esse filme pela simbologia que ele traz dessa idade
e do quanto ele mesmo traz essa mensagem de que estamos em uma fase mais madura, recebendo muitas colheitas de tudo que a gente veio plantando, dos estudos que a gente realizou, da faculdade que a gente finalizou, do emprego que a gente conquistou, de promoções vindo à tona, reconhecimento pelo teu trabalho duro, numa idade muito significativa. Ao mesmo tempo que, se você lida com o retorno de Saturno de uma forma muito imatura, muito ingênua, tal qual a atriz do filme em determinados momentos, a gente também recebe muita lapada na cara para a gente aprender a amadurecer com essas questões. Primeiramente, a gente observa que o Saturno da Fernanda Torres está aqui dentro da casa 4 dela, né? Muito próximo à casa 5, inclusive, né? Que fala muito sobre os nossos projetos pessoais aqui, né? E o quanto é importante para ela aqui aprender a desenvolver um pedaço de si em tudo que ela coloca a mão, né? Então são os nossos projetos pessoais, né? Então é aquilo que tem a nossa cara, que tem o nosso gosto, né? Que tem um pouquinho ali da nossa personalidade envolvido naquele projeto, que traz uma simbologia, um significado muito maior. A gente percebe que é um Saturno em peixes, né? Um Saturno muito ligado a tudo que é artístico, a tudo aquilo que é cinematográfico, que mexe com a arte, que mexe com a nossa imaginação e com os nossos sonhos. E o quanto ela precisava aqui nessa vida desenvolver todo esse chamado que ela tem, né? A Fernanda tem um Saturno de casa 4. É um Saturno que tem muita ligação ali com a própria mãe, né? Talvez a mãe também fosse essa figura que exigia muito da Fernanda quando criança, inclusive, e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. A gente percebe que o retorno de Saturno da Fernanda tá bem próximo ainda, né? Com o Saturno no horóscopo dela aqui passando por cima do seu Saturno natal, muito próximo, né? Já passou, já tá indo pra frente já. E esse Saturno colocado aqui na casa 4 traz muito essa reavaliação das estruturas familiares, né? De assumir talvez inclusive um papel de maior autoridade dentro da tua casa, né? Até porque os pais já estão idosos, né? A gente começa a ter esse maior cuidado com os pais também. É uma fase em que nós nos tornamos os pais dos nossos pais, né? Em algum momento das nossas vidas isso vai acontecer. Em que a gente começa a se preocupar mais, né, com o cuidado deles, com a longevidade deles, inclusive. E que também traz essas questões de recuperação das heranças familiares. Porque vão se surgir aqui padrões familiares, ou às vezes até mesmo de outras vidas que precisam ser trabalhados e transcendidos. E a Fernanda, ela carregou muito isso durante a sua premiação, querendo ou não, porque ela trouxe aqui essa simbologia de tudo que a mãe já havia construído no passado, né? Ela resgatou isso, conseguindo ser indicada também, consequentemente. Esse Saturno aqui da Fernanda Torres rege justamente a sua casa 3 no mapa astral, né? Porque Capricórnio é regido por Saturno e o Saturno dela se encontra em Peixes na casa 4. E qual que é a simbologia, né, que essa regência traz pra gente aqui? A Fernanda, ela tem aqui então esse Saturno que rege a casa 3 do mapa astral dela, né? Porque ela tem ali alguns signos interceptados. Então ela pode estar muito nesse mood assim de começar a ter reflexões sobre a forma como ela é vista dentro do meio ali que ela circula, né? A nossa comunicação fica em foco. E a forma como nos comunicamos fala muito como os outros estão recebendo a percepção que tem sobre a gente. Então, com o retorno de Saturno acontecendo, que rege a casa 3 dela, ela pode estar muito sentindo essa necessidade de desenvolver melhor a comunicação dela. É muito perceptível a forma como ela se comunicava alguns anos atrás e como ela está se comunicando hoje. Hoje ela anda se comunicando de uma forma mais madura, mais direta, coisa que é bem perceptível quando a gente olha para trás para os outros trabalhos da Fernanda e a gente percebe ali talvez um tipo de comunicação mais leve, né? Mais sarcástico, mais divertido. Não que ela ainda não carregue essa essência natural dela, mas ela também anda carregando essa necessidade de se desenvolver como mulher, né? De se mostrar ser uma mulher mais bem resolvida agora nessa nova fase.
E ela ter entrado para esse projeto desse filme pode ter sido muito vinculado a esse retorno de Saturno. Pode ter um vínculo muito específico com esse retorno de Saturno, porque a gente percebe aqui a necessidade desse Saturno resgatar projetos não concluídos, né? Então, estudos, projetos, qualquer coisa que envolva ali o desenvolvimento dela como pessoa, o desenvolvimento da mente dela, da fala dela, da comunicação dela, através da tua própria expressão, né? A Casa 3 fala sobre qualquer forma de expressão que vocês possam imaginar. Os sons que os passarinhos fazem entre si é um tipo de comunicação entre eles, né? Então, querendo ou não, a gente também pode associar muito a Casa 3, qualquer tipo de linguagem de comunicação. No caso da Fernanda, é muito através das atuações que ela faz. Nos trabalhos dela, é perceptível que ela traz um pouco dessa necessidade de mostrar que existe um pouco dela ali. E dessa forma, ela tenta trazer essas reflexões que ela quer trazer para as pessoas. Trazer essa reflexão sobre como a sua voz e as suas opiniões são vistas pelo seu público. E é muito interessante que ela traz essa linguagem também da atuação e não necessariamente acaba virando uma pessoa ditadora. Se o Saturno dela não fosse em Peixes, que traz essa abordagem cinematográfica, ela poderia talvez ser uma pessoa que ao longo prazo larga um pouco da atuação e vai para a internet, cria um canal, começa ali a falar sobre as suas opiniões, sobre as coisas que ela quer trazer como reflexão para as massas, né? Mas não, o Saturno dela é em Peixes. Ela quer trazer essas reflexões de forma artística, de forma que mexa com os sentimentos das pessoas. E para ela ser bem sucedida no retorno do Saturno dela, tinha que ser dessa forma. Se não fosse através da atuação, seria através talvez de escrita de um livro, quem sabe. Talvez ela ainda queira publicar esse livro, inclusive, né? Então, uma necessidade de trazer uma documentação histórica, né? E é muito lindo o quanto ela traz isso não só para uma perspectiva de vida dela. Como é um Saturno de casa 4, poderia ter muito também essa simbologia de você querer talvez resgatar memórias ou querer talvez escrever um livro sobre coisas que ela passou. E justamente para trazer essa simbologia aqui de uma vivência ancestral, né? Que a Casa 4 fala tanto dessa simbologia. E de acabar querendo documentar essas histórias, né? Escrever um livro, deixar um legado mesmo até da própria cura através da escrita, né? Mas a Casa 3, assim como a Casa 11 também, e até um pouquinho da Casa 9, falam muito sobre tudo aquilo que é midiático, né? As redes sociais, o cinema, revistas, canais de televisão, tudo isso que vocês possam imaginar. Inclusive, né, a Fernanda, ela tem um Mercúrio de casa 10, ela tem um Sol de casa 11 também. É impossível a gente ter Mercúrio na casa 10, gente, não trabalhar com comunicação. Se você tem Mercúrio na casa 10 e não trabalha com comunicação ou não tem pretensão de trabalhar com comunicação, gente, assim, eu não consigo ver outro cenário no exato momento em que eu estou gravando esse vídeo para que você seja feliz na tua vida, na tua profissão, na tua carreira. Mercúrio, na casa 10, pede estímulos, pede dinâmica, pede que você seja uma pessoa que esteja sempre se reinventando. Até o momento atual desse vídeo, eu não consegui ainda encontrar o mapa astral de uma pessoa que tem Mercúrio na 10, eu tenho Mercúrio na 10, e que não trabalhe com algo relacionado à tua comunicação, à tua expressão, aquilo que você tem para dizer para o mundo. Ainda mais quando a gente tem uma ativação forte de casa 11, assim como ela tem o sol dela, a essência natural dela. Falando dessa necessidade de trabalhar com a tua imagem, sabe, de deixar ali o teu legado, de você abrir um canal, ir para uma rede social, de você se jogar no teatro, se é algo que você curte muito, de você ser artista, ser cantor, ainda mais se você tem umas outras sobreposições aqui bem interessantes no mapa astral, dependendo do signo também corrobora muito. E o mais interessante de tudo que eu vejo no mapa astral dela é que ela conseguiu resgatar esse projeto cinematográfico, obviamente com uma super equipe por detrás, né? Não vamos aqui tirar o reconhecimento das outras pessoas também. Só que a questão aqui, gente, é que a Fernanda Torres, ela literalmente tem certos propósitos kármicos que envolvem a ancestralidade dela nessa existência. E eu acho muito lindo que ela conseguiu trazer, inclusive, o passado e a história, não só da própria família, sendo indicada assim como a mãe, mas também do seu país.
né, contando e trazendo uma história que aconteceu de fato no nosso país, contando e trazendo uma história através desse projeto, trazendo um pouco da história do seu país. Que para quem gosta muito de astrologia de verdade, conhece um pouquinho da simbologia da casa 4, consegue muito bem entender aqui essa simbologia, essa perspectiva que eu tô tentando abordar. E para concluir, gente, olhem esse Saturno fazendo um belíssimo sextil com a lua da Fernanda Torres em Touro. Muito linda essa simbologia que traz aqui para o mapa astral dela, apesar de ser um sextil, um contato um pouco mais leve, digamos assim, até mais do que um trígono, né? Ou talvez uma quadratura e uma oposição, mas mesmo assim, vocês não têm noção do quanto esse pequeno contato do mapa astral dela traz a simbologia de carregar aqui propósitos da tua família, de herdar propósitos da tua família. Ainda mais, gente, sendo um Saturno de casa 4. É inegável que a Fernanda foi muito influenciada pela mãe a seguir pelo caminho que a mãe quis seguir, né? Talvez olhando muito para a mãe com muita admiração, olhando para a mãe como uma figura de poder, uma figura de respeito. Talvez ela foi crescendo e foi enxergando muito a mãe como essa figura de base sólida que ela tinha. Apesar, gente, que sempre que a gente recebe um contato de Saturno com a Lua, a gente sempre tem algumas sequelas, que eu vou citar no vídeo, inclusive, mas mesmo assim, quando a gente recebe um contato de Lua e Saturno, que é um trígono ou um sextil, apesar de tudo isso que eu citar ser de fato uma verdade, a gente ainda consegue chegar na vida adulta, olhar para trás e pensar: a minha mãe fez o melhor que ela pôde. Apesar de tudo, eu te entendo, eu te amo, eu te acolho da forma que você é. Porque é inegável, quando a gente tem contatos de Lua e Saturno, a gente acaba muito percebendo ao longo dos anos o quanto nós nos tornamos parecidos com a nossa mãe. Por mais que em muitos momentos a gente olhe para trás ou ainda perceba ali certos comportamentos repetitivos e não concorde, a gente ainda consegue perceber ali certos padrões de comportamentos herdados da família. Por quê, gente? A Lua em contato com Saturno, ela sempre traz um pouco de frieza para a criança que porta esse trânsito. Quando nós somos crianças e nós temos esse contato, né, no mapa astral, é muito comum que a gente acabe se tornando adulto muito rápido. Às vezes, nós mesmos que criamos esse terreno para que isso aconteça. Outras vezes, realmente há algum tipo de forçação para que isso aconteça. Quando se tem trígonos e sextis, é mais comum que a própria criança já queira amadurecer muito rápido. Ela percebe que os adultos têm mais respeito. Ela quer ser respeitada. Uma criança não recebe muito respeito. A palavra de uma criança muitas vezes pode não ser vista como algo que de fato tenha poder, que seja de verdade, que as pessoas reconheçam, que as pessoas deem o devido valor. Ainda mais no caso da Fernanda Torres, que também tem esse Saturno fazendo uma oposição a Mercúrio, né? Então talvez ela tenha recebido muito essa dificuldade de conseguir ter as suas ideias validadas, os seus quereres validados. E ao longo da infância, a criança ela acaba desenvolvendo essa necessidade de querer ser respeitada. Então, uma criança que acaba tendo um pouquinho de frieza emocional, inclusive, pode ser uma criança que se fecha muito precocemente, que muitas vezes tenta convencer a si mesmo de que não está sentindo um determinado sentimento e no fim percebe que é uma pessoa que está tomada por aquele sentimento, não sabe nem como reagir. E que muitas vezes só percebe o quanto você estava passando por aquele processo de luto, daquele sentimento, depois que aquilo se finaliza. Porque você consegue perceber o rombo que fica. Então, o quanto você literalmente estava passando por aquele processo de fechamentos de ciclos, né? E às vezes de um luto de fato, e você não conseguia perceber o quanto aquilo realmente estava transparecendo para os outros. Que muitas vezes as outras pessoas percebem mais que você está naquele vulcão emocional do que a própria pessoa. E isso acontece, gente, porque é uma criança muito carente, sinceramente. São crianças mais frias, você consegue perceber isso na lida com elas, porque elas conseguem, como eu disse, né, perceber que os adultos são mais respeitados e querem ser como eles.
A questão é que eles querem ir justamente para esse lado oposto, porque acabam percebendo que por conta dos seus sentimentos e por conta da vulnerabilidade que eles acabam expondo, justamente por serem crianças, o que é super normal, eles percebem que aquilo não é algo a se respeitar. A sua vulnerabilidade não é algo a se respeitar. Porque é muito comum que pessoas que tenham essa configuração, a mãe ou a avó ou mulheres da família, eu já vi muito acontecer com tias, inclusive, elas acabarem tendo aqui certos comportamentos de falarem frases ou palavras que essas crianças sentem com uma sensibilidade muito maior do que qualquer outra criança. São frases que, infelizmente, é comum a gente falar para uma criança, por exemplo, né? Por que que você tá chorando? Quem é adulto não chora. Até mesmo tem muito essa questão do toque, né? Ai, não me toca. Ai, porque você tá tão carente. Ai, porque você tá me abraçando toda hora. Quando nós temos quadraturas e oposições, essas palavras podem ser mais duras, inclusive. Então se traz aqui um sentimento de você estar recebendo uma certa castração da tua vulnerabilidade, da tua criança interior. A lua fala sobre a nossa criança interior. E esse contato tem uma proporção muito maior para quem é mulher, porque a lua rege o corpo feminino. E a nossa lua, tanto quanto Saturno, falam sobre coisas que herdamos. A lua, o que herdamos da mãe, e Saturno, o que herdamos da nossa família. Inclusive, é muito comum que quando a gente chega ali na nossa fase dos 30 anos, que a gente recebe o primeiro retorno de Saturno, a gente acaba recebendo também as doenças genéticas, né? Então, aquilo que a tua mãe, que a tua avó já passou em questão de saúde, você acaba começando a viver certos processos muito parecidos ou até iguais. No caso de uma lua tocando Saturno, a Fernanda pode inclusive herdar muitas questões que já vieram ali da linhagem das mulheres da família, né? Vai depender que tipo de planeta o teu Saturno toca, ok? Como a Fernanda tem uma lua de casa 6 em touro ainda, né? E um Saturno em peixes, a gente pode deduzir que ela talvez sofra de enxaquecas crônicas, né? Ou acabe tomando remédios que a mãe tomava, porque traz aqui a simbologia de Saturno em peixes, né? E eu já falei em vários vídeos aqui que peixe sempre fala sobre a saúde mental e a oposição virgem fala sobre saúde física. E como a Fernanda Torres tem esse Saturno em peixes, pode ser esses remédios que envolvam algo relacionado à saúde mental dela. Às vezes, talvez um remédio para ansiedade, né? Ou para algo que acalma a frequência dela pode acontecer. Eu não cheguei a pesquisar a fundo se de fato isso já acontece, mas pode ser que futuramente venha a acontecer, sim. Ou talvez por ser uma lua na casa 6, tenha muito uma questão de gastrite emocional, né? É relacionada ao trabalho, porque a casa 6 fala sobre o nosso dia a dia também, né? Então, de ficar ali naquele vulcão emocional no trabalho, completamente imersa emocionalmente naquilo que ela quer entregar, e daí acaba afetando ali diretamente a saúde física dela, né? E quando a gente tem esse contato de Lua e Saturno, todos esses comportamentos repetitivos, eles acabam vindo por algumas coisas que aconteceram na infância, como eu já disse, né? Às vezes a questão da palavra, das frases emitidas, mas também tem uma simbologia de memórias da infância. A lua fala sobre essa simbologia, né? Então, tudo aquilo que eu vivi na minha infância e reflete hoje em dia em mim. O problema é que muitas vezes a gente não lembra, né, das memórias da nossa infância. Eu, graças a Deus, a gente tem uma memória incrível da minha infância. Às vezes eu conto umas coisas pra minha mãe e ela fica de cara, assim, porque era um cisquinho desse tamanho e eu lembro das coisas. Pra vocês terem uma noção, eu não sei exatamente com quantos anos eu tinha nessa memória, mas eu tenho uma memória de que eu estava num berço. E era um berço no quarto dos meus pais, né? Porque eu fiquei um bom tempo assim, sem dormir no meu quarto. Eu era muito medrosa. Só que a questão da idade fica muito difícil pra mim, porque eu lembro que eu fiquei usando bercinho assim até uns 4 aninhos, talvez, sabe? Mas é muito comum que a gente acabe perdendo, né, muitas questões das nossas memórias, assim, da infância. E muitas vezes essa carência que vem do trânsito Lua e Saturno vem dessas memórias que a gente esquece, por serem muito pequenos ainda, entende? E a Lua traz essa simbologia também da mãe, né? Então a gente
Quando a gente fala da nossa lua, do nosso mapa, a gente consegue inclusive citar, né, qual que era a personalidade da nossa mãe. Né, a Fernanda Torres tem uma lua em touro, né, uma mãe que sempre proveu tudo que era de material para ela, talvez, né, que fosse uma mulher que talvez proporcionasse muita fartura para a filha. A questão é que esse contato também fala sobre talvez privações materiais. Essas privações materiais podem ser coisas menores, né? Então, talvez ali quando ela era muito criancinha ainda, às vezes queria comer um chocolate, não podia, ou tinha que repartir com os primos. Para crianças que têm esse contato no mapa, pode ser algo um pouquinho mais delicado, sabe? São crianças mais carentes, são mais sentidas. Por isso que elas acabam, assim, levando tudo muito a um extremo emocional. Acabam proporcionando essa frieza emocional a longo prazo, querendo esconder muito uma vulnerabilidade muito frágil. Pode ter uma correlação também à alimentação, né? Como eu falei do chocolate, mas também pode ter sido a amamentação. Talvez a Fernanda Montenegro não tenha conseguido amamentar a sua filha por um longo prazo, né, ou tanto quanto ela gostaria. E talvez isso tenha sido algo que não se gerou um vínculo completo como poderia ter sido. Ou também a questão da censura emocional, como eu já falei, né? A questão da palavra, de falar que não pode chorar, que não pode abraçar. E ao longo do tempo, são pessoas que acabam aprendendo a apresentar-se de uma maneira bem resolvida. Às vezes podem ser de fato, às vezes não, mas são pessoas que acabam gostando de demonstrar essa imagem. A imagem dessas pessoas podem ser altamente associadas à imagem da mãe. E isso de fato é algo que acontece com as duas. Quase impossível pensar em Fernanda Torres e não pensar em Fernanda Montenegro e vice-versa. Mas a gente tem uma simbologia muito maior vindo da Fernanda Montenegro, né? Que é a ancestralidade da Fernanda Torres. Isso porque a longo prazo a gente acaba percebendo o quanto ambas são muito parecidas. Até elas mesmas entre si conseguem enxergar tal semelhança. E como a gente está falando de um sextil, essa é uma semelhança que as duas podem ter muito orgulho de falar uma para outra que realmente é muito parecida com a mãe em questão de personalidade, às vezes até em questão de aparência física também. Até porque se a gente tá herdando até doenças genéticas, né? Quem dirá a construção da personalidade, né, pessoal? Esse é um contato que fala altamente dos talentos ancestrais que a gente acaba herdando. A gente herda os propósitos da família, herdamos os karmas familiares, herdamos a história da nossa ancestralidade. No caso da lua, traz simbologia da mãe. E quando eu abri o mapa dela e eu vi esse contato, gente, assim, eu me emocionei muito como o universo é incrivelmente majestoso. O quanto ele escreve uma história, né? Elas, sendo duas figuras públicas, conseguem demonstrar aqui a sincronicidade do universo, justamente no retorno da Fernanda Torres, a filha da Fernanda Montenegro, que traz aqui essa promessa que a Fernanda Montenegro já plantou lá há muitos anos atrás. E que a Fernanda Torres nasce justamente trazendo essa sucessão de uma tradição familiar. E se não fossem figuras públicas, isso poderia ter se manifestado de N maneiras, pessoal. E caso você tenha esse contato de Lua e Saturno no teu mapa astral, independentemente do trânsito que possa acontecer, me conta aqui embaixo no que é que você acha que você se parece com a sua mãe e o que foi de fato que você herdou dela. Eu, inclusive, abri também, gente, o mapa astral da Fernanda Montenegro. E ela também tem um contato de Saturno e Lua no mapa astral dela, contudo, é uma quadratura, né? Então, talvez, por ser uma quadratura, quando a Fernanda Montenegro quis ser atriz, talvez a mãe dela não concordasse tanto. Fosse uma pessoa que ia muito em desencontro aos sonhos da filha. E ao legado, que sempre que a gente fala de Saturno, a gente fala de legado. Que a filha queria deixar no mundo, a mãe não achava aquilo tão merecedor ali da atenção dela. Eu não conheço muito, sinceramente, da história das duas. Eu simplesmente vi ali pelo Oscar muita gente falando, né, sobre essa coincidência de uma ter sido indicada, depois a outra ter sido indicada. Eu não acredito em coincidências.
Tudo que a gente possa imaginar está escrito nas estrelas. Nossos propósitos de vida, nossas promessas de vida. A questão, gente, é quando isso vai acontecer. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Ficou um vídeo incrível. Eu amei demais fazer esse vídeo hoje aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. E, obviamente, me ajudem compartilhando esse vídeo para começarem a chegar em outras pessoas. Ou pelo menos deixe seu comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento, ok? E até o próximo vídeo.